E se a gente te dissesse que a memória não é bem o que a gente pensa? Nesta análise, vamos desafiar essa ideia moderna de que memória é só um depósito de coisas. A gente vai redescobrir uma visão clássica que é muito mais poderosa, a memória como uma verdadeira oficina de criação. Quem nunca, né? Aquele branco na hora de falar, aquele vazio na mente, é horrível. Mas o mais irônico é que a nossa tentativa de evitar isso, de decorar tudo certinho, pode ser justamente o que causa o problema. Pois é, isso aconteceu com um dos maiores oradores da história, Winston Churchill. Logo no começo da carreira, ele tentou recitar um discurso no parlamento, palavra por palavra. E o que aconteceu? Deu branco. Ele travou completamente. Foi uma humilhação tão grande que ele aprendeu a lição para o resto da vida: nunca mais decorar um discurso. E essa história do Churchill vai direto ao ponto. Tentar decorar palavra por palavra é uma verdadeira armadilha. É um esforço que, em vez de dar segurança, acaba paralisando o raciocínio e mata toda a nossa naturalidade. Ok, vamos entender isso direito. A visão de hoje trata a memória como se fosse um armazém, um lugar para estocar informação e depois tirar de lá do mesmo jeitinho que entrou. Só que a visão clássica era totalmente diferente. A memória era uma oficina, um lugar ativo, dinâmico, onde as ideias são criadas, combinadas, forjadas. A diferença é gigantesca. De um lado, rigidez e o risco de travar. Do outro, fluidez e liberdade para criar. E essa ideia tinha um nome que os antigos chamavam de compositil. A memória não servia só para guardar, ela servia para compor. Era a fonte de onde o orador puxava os elementos para construir o raciocínio na hora, ali, conectado com o momento e com o público. Tá, mas como é que essa oficina da mente funciona na prática? Não é mágica, viu? É um processo que tem, assim, partes bem definidas. A primeira parte do processo é a inventio. E olha que interessante, inventio não é inventar do nada como a gente pensa hoje. Para os antigos, era o ato de descobrir, de encontrar as verdades e os argumentos que já existem no mundo. E onde eles eram encontrados? Dentro da própria memória, que funcionava como um grande catálogo de conhecimento. Depois de encontrar o material com a inventio, aí entra em cena a cogitatio. É o processo de agitar, mover, combinar essas ideias e imagens que foram retiradas da memória. É aqui que a verdadeira criação acontece, formando pensamentos novos e totalmente adaptados para aquela situação. Então, o ponto crucial aqui é a organização. Pensa bem, de que adianta uma biblioteca gigante se os livros estão todos jogados, sem ordem nenhuma? O conhecimento sem uma estrutura interna, sem os cabides mentais para organizar as informações, não serve para nada. É a memória bem treinada que cria essa estrutura. Mas o que é que dá energia para tudo isso funcionar? Não é uma operação fria, puramente intelectual, não. A verdadeira força vem de uma conexão muito profunda entre memória, imagem e emoção. Olha o que o Quintiliano, um gigante da oratória romana, já dizia naquela época. Para conseguir emocionar uma plateia, o orador precisa primeiro se emocionar. E o que emociona o orador? Imagens. Imagens vívidas na mente que agitam as próprias emoções. E é aqui que a gente chega no ponto mais incrível de todos. A expressão falar de cor, ou by heart em inglês, não tem nada a ver com decorar. A raiz latina, cor, significa coração. Falar de cor no sentido original era falar a partir do coração. É recriar o conhecimento usando como fonte as nossas emoções e convicções mais profundas. A técnica para fazer isso se chamava imagenis rerum, que quer dizer imagens das coisas. O orador não decora as palavras, ele cria um filme mental sobre o assunto. E quando ele acessa esse filme, ele revive as emoções ligadas a ele. E é essa emoção genuína que convence, que conecta. Incrível, né? Mas como é que a gente sai da teoria e começa a construir essa memória criativa no dia a dia? Vamos ver os passos para isso. Bom, o primeiro teste, a prova dos 9, quem deu foi Aristóteles. O conhecimento só é nosso de verdade quando a gente consegue recriar ele com as nossas próprias palavras, organizar e ensinar para outra pessoa. Se não dá para explicar, é porque a gente ainda não entendeu de fato. E tem um conselho lá do século IX, de um monge para o imperador Carlos Magno, que resume o treino em 3 disciplinas. Primeiro, o exercício de internalizar o que é essencial. Segundo, a prática de escrever para organizar as ideias. E terceiro, a disciplina de praticar ativamente a composição mental, a cogitatio, conectando tudo que foi aprendido. Uma ferramenta super prática para isso é o que chamavam de florelégio. Pensa num caderno de anotações, mas com um propósito maior. É o seu tesouro pessoal, sua coleção de matéria-prima para a oficina da mente.
O objetivo não é só acumular, mas sim revisitar, refletir e ter sempre à mão os blocos de construção para os seus futuros argumentos. Porque no final, o grande objetivo é esse. Todo o conhecimento, todas as citações e as ideias que a gente coleta precisam passar por nós, precisam ser filtradas e expressas através da nossa perspectiva única. É isso que transforma a informação em comunicação de verdade. Então, para fechar, fica essa provocação. Talvez a gente tenha entendido a memória de um jeito totalmente errado. E se ela não for uma prisão que nos prende a um roteiro, mas sim a chave que abre a porta para a nossa mais autêntica e poderosa capacidade de criar?